Oiê, como que você se sentiria se você estivesse na frente do Senhor Jesus, ali, sentasse e ele estivesse te ensinando e você aprendendo com ele? Já pensou se você fechasse os olhos físicos e abrisse os olhos da fé e você pudesse ouvi-lo e vê-lo e ele dizendo para você assim: está tudo bem? Eu te amo muito, muito. Está tudo bem. Quer aprender sobre paz? Eu sou o príncipe da paz. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua resposta? Você ficaria ali só olhando e pensando, talvez? Ou você tomaria uma atitude, resultaria em uma ação? Qual seria a sua resposta? Agora que você já sabe que você precisa assinar um contrato com Deus, um contrato de salvação, senão não tem como você ser salvo um dia. E também você já aprendeu que as circunstâncias ruins não provêm de Deus, mas provém de Satanás, que o tempo todo tenta ameaçar, o tempo todo ele tenta roubar, matar e destruir. E Jesus disse em João 10 que ele veio para dar vida e vida em abundância, muito mais do que você estava esperando, com a expectativa, muito além, muito além. Quando você toma essa decisão, você pode saber, agora as coisas vão mudar. Não vai ser só uma coisa utópica, vai ser de verdade mesmo. Porque todo o reino de Deus é de verdade. Não é só uma coisa utópica para a gente viver quando a gente for para o céu. É para agora. É que nem Jesus disse que era para agora. O reino de Deus chegou. Tem que fazer uma diferença. Tem que ter uma diferença, o Espírito Santo morando dentro da gente. Tem que haver uma diferença, a vida de Cristo em nós. Então é sobre isso que nós vamos estar falando. Bom, uma vez que você já tomou a decisão e você já descobriu que você não pode ficar passivo em relação às circunstâncias, vamos aprender agora o que é que Deus disse em cada situação. Como que você vai agir em cada situação agora sendo Cristo vivendo a vida dele em você. Nós vamos aprender que as trevas sempre vão falar o oposto do que Deus disse. Então, em cada situação, você vai ter a capacidade de discernir. Opa, isso aqui é o contrário do que Deus disse. Então, eu vou tomar a posição de concordar com Deus e discordar das circunstâncias. Você entende? O tempo todo. Olha o que Deus diz em Provérbios 7, de 1 a 3. Eu vou ler aqui para você. Fique atento à minha instrução, meu filho, e siga todos os meus conselhos. Se você fizer o que eu digo, viverá bem. Proteja a sua vida com a minha revelação da verdade, pois meu ensino é tão precioso quanto sua visão. Aprecie minhas instruções e guarde-as em seu coração. Então, nós temos que buscar aprender qual é a sabedoria de Deus com uma certa urgência, porque senão nós não vamos saber como viver e ser bem-sucedido. Senão a gente vai continuar apanhando das circunstâncias. E eu não sei você, mas deu de apanhar das circunstâncias. Agora está na hora de uma ação. Lá em Gênesis 4, depois da queda do homem, nós vemos Deus explicando novamente que se não houver uma ação em relação aos pensamentos, você fica vulnerável e fica suscetível a obedecer à influência de Satanás. E que é você quem toma o controle de qual pensamento você vai entreter e nutrir, ou qual pensamento você vai levar cativo a palavra de Cristo. É uma situação que Deus está falando com Caim, o filho do casal, Adão e Eva. E Deus mostra para ele que é ele que tem que decidir qual pensamento ele vai nutrir e qual vai ser a decisão dele. Eu vou ler aqui para vocês em Gênesis 4:6, diz assim: O Senhor disse a Caim:
Por que que você está tão furioso? Por que que você está tão transtornado? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Você vê que é a própria pessoa que vai dominar a mente. Por isso que Deus fala, renova a mente para você poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você percebeu que Deus não tinha o que ele pudesse fazer para evitar a maldade do Caim? O Caim que iria decidir? E infelizmente, mesmo com o conselho de Deus, mesmo Deus falando assim, olha, eu não quero que isso aconteça, mas Caim decidiu assassinar o próprio irmão. Em toda a história da raça humana, nós vemos que o mal se alastrou de uma maneira exponencial e foi tomando conta muito rápido da mente das pessoas. As pessoas não sabiam mais discernir entre a sabedoria do bem e a sabedoria do mal. Ela foi alastrando. Depois que Jesus foi sacrificado, crucificado, ele pagou por todos os nossos pecados. Não ficou mais nenhum pecado fora do pagamento de Jesus. Ele, para falar bem a verdade, ele se fez pecado no nosso lugar, ele se fez pecado por nós e ele pagou todos os pecados que já foram cometidos, todos os pecados que algum dia já foi cometido e que vai acontecer, foi tudo pago ali na cruz. Jesus já pagou por todos, não ficou nenhum pecado fora. Ele morreu, ressuscitou e depois ele foi aos céus e hoje ele está lá sentado do lado do Pai. E hoje aqui conosco está o Espírito Santo. Ele ressuscitou e ele, um pouquinho antes de subir para os céus, ele delegou a todos aqueles que creem nele toda a autoridade e poder que ele conquistou de volta. Então ele delegou aos que creem. Tem até Marcos 15:16 que fala, esses sinais seguirão os que creem. Então é o poder dele. Ele recuperou, ele pagou tudo, ele derrotou Satanás e ele pegou de novo o poder e a autoridade, e ele delegou para aqueles que creem nele, ou seja, aqueles que assinaram o contrato, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são nova criatura agora. Então essas pessoas, elas têm disponibilizado para elas o poder. Esse é o período da graça. Graça é o poder de Deus disponível para quem crer, para poder usar conforme Jesus usava. Isso é graça. Então está disponível para a gente, nesse período da graça, poder usar o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, o domínio de Jesus. Mas é automático? Não, a pessoa precisa crer e agir conforme Jesus agiria. Enquanto não chegar ao final do tempo, que é esse quando Satanás vai ser preso, Satanás vai estar agindo aqui loucamente, fazendo hora extra para tentar prejudicar o máximo de pessoas, tentar colocar a culpa em Deus, tentar enganar o máximo de pessoas na mente. Lembra, é sempre na mente. Você não vai ver uma pessoa vindo com dados inflamados do maligno. Eles vão, Satanás usa a pessoa sim, mas lembra que o poder de Jesus é muito maior, mas é muito maior mesmo. Quando a pessoa assina esse contrato com Cristo, esse contrato que eu disse para vocês já, que é um contrato da Corte Suprema do céu que Deus estabeleceu, essa pessoa vira uma nova criatura. E aí você tem que renovar sua mente para você pensar exatamente como Jesus. Por isso que é para levar cativo os pensamentos de acordo com aquilo que Jesus fala. Então você precisa descobrir o que é que Jesus fala. E é essa a proposta. Vamos descobrir o que exatamente Jesus fala, porque Jesus, melhor do que ninguém, ele sabe interpretar toda a Bíblia, porque ele é a palavra. Então não tem distorção. Ele explica pra gente. Essa é a proposta. A gente entender o que realmente Jesus fala.
Então, quando você, logo de manhã, você acorda e você se lembra que você é nascido de novo, que você pode até falar o versículo de Gálatas 2:20, vou ler aqui para você. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Outra tradução do mesmo versículo: minha antiga identidade foi crucificada com Cristo e não vive mais. E agora a essência desta nova vida não é mais minha, pois Jesus vive sua vida através de mim. Vivemos em união como um. Minha nova vida é fortalecida pela fé do Filho de Deus, que me ama tanto, que se entregou por mim, oferecendo sua vida na minha. É primordial que você entenda que para cada situação existe uma escolha. Existe a escolha entre aquilo que Deus falou e aquilo que o inimigo está falando, a ameaça que ele está trazendo nas circunstâncias. Tudo depende de qual vai ser a sua reação em meio a isso. Você vai tomar uma decisão em cada situação, qual palavra eu vou crer, e assim você começa a mudar o padrão antigo da sua mente. Os neurônios, eles vão sempre por uma avenida, você vai começar a mudar. Não é em 24 horas, você tem que, sabe, minuto após minuto você vai ver o que é que você está pensando, você vai verificar se aquilo que você está pensando bate exatamente com aquilo que Cristo falou, ou se aquilo que você está pensando bate com a ameaça do inimigo, que é sempre o oposto daquilo que Deus disse. E aí, por exemplo, você decide: ou eu vou ter fé naquilo que Deus disse, ou eu vou ter medo naquilo que o inimigo está falando, que é um tipo de fé reversa. Sabe, quando Deus planejou toda a salvação e Ele executou, Ele só deixou a nossa parte para a gente concordar com Ele e assinar o contrato de que a gente quer exatamente a salvação dEle, a gente quer exatamente a sabedoria de Deus. Porque você pode escolher a sabedoria do mal ou a sabedoria de Deus. Você pode escolher a cada minuto da sua vida. Então eu te peço para você pensar a respeito disso. Não vacile, por favor, porque é uma coisa muito séria. É a sua vida que está dependendo disso, sabe? Aonde você vai passar a sua eternidade que está dependendo. E lembra que depois que tudo acontecer, Deus não pode fazer nada a respeito, porque foi decisão sua. Ou você assina agora, ou você não assina. Lembra que no outro vídeo eu falei para você daquele texto de Deuteronômio 30:15, que está escrito assim: agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre vida e morte, entre a prosperidade e a calamidade. E no versículo 19 de Deuteronômio 30, ele fala assim: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora eu chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. É tão importante que o universo vai parar para ver a sua escolha. Vai olhar assim: qual foi a escolha? Peraí, para tudo, para tudo. Eu consigo imaginar os anjos parando e falando: peraí. Os demônios parando. Ela vai tomar decisão. E aí, tudo fica parado esperando a sua decisão. E quando você decide, pum, há uma explosão de alegria. E Deus comemora a sua salvação. E provavelmente você deve estar se perguntando: será que eu tomei essa decisão? Se você está se perguntando, se você não se lembra, você não tomou essa decisão. Isso é o tipo de coisa que a gente nunca mais esquece. É que nem, por exemplo, você não esquece se você é casado ou não, se você fez faculdade ou não, se você tem filhos ou não. É o tipo de coisa que você não esquece. Você iria se lembrar. Então eu acho melhor você decidir esclarecer isso. Eu te peço, não vacile. O tempo está correndo. Analisando as escrituras, dá para perceber que Deus quer um relacionamento chegado com aqueles
que se tornam nova criatura. Não é só aquela coisa, aquele blá 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 de uma vez por semana. Deus quer estar ali presente o tempo todo contigo, sabe? O tempo todo. Deus é a pessoa mais extraordinária, sensacional, bondosa e amorosa que possa existir. Deus quer que a gente tenha esse relacionamento com Ele, chegado. E é a coisa mais maravilhosa do mundo você ter relacionamento de verdade com Deus, porque Deus é uma pessoa. Ele não é ser humano, mas Ele é uma pessoa. Ele tem emoções. E eu acho fascinante Ele querer ter parceria com a gente e não arbitrariedade, nem tirania. Deus, ele é amor, Ele oferece pra gente amor. Amor é tudo que a gente quer nessa vida. A gente quer ser amado, a gente quer ser amado até por um bichinho. Isso move o nosso coração. Nós ansiamos por ser amados. A gente anseia, isso faz parte do nosso ser. A gente anseia ser amado. E Deus oferece isso, um amor incondicional, independente do seu comportamento. Ele quer sua atenção. Ele quer a sua atenção, Ele quer que você queira ficar com Ele, mas cada um tem a sua escolha, cada um pode escolher a Deus ou não, mas Deus gostaria muito que você escolhesse a Ele, Ele te ama muito. Essa parte de Deus nos amar incondicionalmente, independente do tamanho do nosso pecado, vai opostamente contrária a tudo que os religiosos pregavam na época que Jesus estava ali na terra. O tempo todo os religiosos, os fariseus, saduceus e todos os eles vinham brigar com Jesus para achar alguma coisa que eles pudessem condenar Jesus à morte. Então você percebe, enquanto Deus é amor, o diabo ele fomenta o ódio, ele quer sempre discutir. Eu acho assim, ele sempre quer discutir, ele sempre quer achar, acusar, tá errado. Enquanto que você, do jeito que você estiver, se você for para Deus e falar, Deus, eu preciso conversar contigo, na hora, Deus te dá toda a atenção. Aí você vai falar assim, mas eu não tô vendo. Você não precisa ver. Você precisa crer, é diferente, não é no âmbito físico, é no âmbito espiritual. Você decide com a sua mente, mas é no âmbito espiritual. É até esquisito você querer que seja uma coisa física. Tem que ser com os olhos da fé, não com os olhos físicos. Tem que ser com o seu coração, não a parte de bombar sangue, a parte que você tem as suas emoções. É nessa parte. Vocês já devem ter visto em Mateus 5 que Jesus falava assim, foi-lhes ensinado ou foi-lhes dito assim, mas eu vos digo que é assim. O tempo todo Jesus mostrava, olha, eles entenderam errado e ensinaram errado. E talvez você pergunte, mas por que ensinaram errado? Essa é uma estratégia das trevas há muitos anos, antes de Jesus vir. É tudo distorcido, porque antigamente não existia a Bíblia impressa, era só falada de pai para filho. E ali você sabe que ao longo da história teve muita briga pelo poder, teve muita distorção. Mas se você olhar o coração de Jesus, você vai ver o coração do Pai, você vai ver exatamente como Deus é. Não conforme os religiosos, conforme, como eu disse para você, Caifás, mas exatamente como Jesus. E você acha que ainda hoje existe engano de traduções? Olha, de acordo com os estudiosos do hebraico antigo, existe mais de 50 mil erros de tradução, porque a língua já não existe mais aquele hebraico antigo, agora existe uma nova fala. Você sabe que a língua é viva, ela vai mudando conforme as gerações vão mudando. E inclusive até no tempo verbal, quando eles foram traduzir muitas línguas, inclusive o português, não tem o tempo verbal que eles fazem a flexão na língua. Então muitas coisas que Deus avisava que ia acontecer, na Bíblia em português está dizendo que Deus permitiu que tal coisa acontecesse.
Deus não permitiu. Deus não permitiu, ele já sabia, porque Deus sabe de todas as coisas. Não que ele concorde, não que seja vontade dele. Um exemplo, Deus sabia sobre Lúcifer, quando Lúcifer se rebelou, mas essa não era a vontade de Deus. Né? Não era da vontade de Deus que um terço dos anjos se rebelasse e saísse junto com Lúcifer, e virasse Satanás, e virasse adversário, inimigo. Não era da vontade de Deus que Adão escolhesse a sabedoria do mal e entregasse a administração do planeta. Não foi nunca da vontade de Deus, mas as coisas acontecem. Não foi da vontade de Deus que Caim matasse Abel, não foi nada disso. Mas ele já sabia. Mas quando você vai ver na tradução, existe lá, porque Deus permitiu. Não, ele não permitiu, ele avisava o povo, olha, se vocês não andarem assim, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai pegar vocês como presa fácil, vocês vão ser levados como escravos. E até na hora que estava acontecendo, eles falavam, por que que Deus quis assim? Deus não quis, ele avisou inúmeras vezes, que se não fosse pela sabedoria do bem, eles iam acabar sendo prejudicados, eles iam sofrer o dano, as consequências da sabedoria do mal. Perceba que é um insulto as pessoas culparem Deus pelas escolhas que elas fizeram. Isso não assumir a responsabilidade. Hoje em dia é muito comum, parece que muita gente prefere culpar a Deus de qualquer coisa do que assumir a responsabilidade. Isso é um insulto, sabe? Quando eu vejo as pessoas fazendo assim, eu fico olhando e pensando, essas pessoas não têm temor a Deus, essas pessoas não têm amor a Deus, para insinuar que foi culpa dele que tal tragédia acontecesse. Não, Deus não está punindo as pessoas conforme eles falam. Deus está oferecendo reconciliação. Está escrito, Deus não está punindo ninguém, mas antes está oferecendo reconciliação. Às vezes eu vejo as pessoas culpando a Deus pela consequência de doença no corpo. Isso também é falta de temor, sabe por quê? Porque ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e por cada chicotada que ele recebeu, ele pagou para que hoje a gente fosse curado. Mas se você não mudar a sua mente, você vai achar que você ficou doente por culpa que Deus queria te punir. Isso é errado. Você fica doente por causa das emoções que você sente. Jesus falou várias vezes, vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Ele deixou isso bem claro. Quando a gente sente medo, a gente produz substâncias no nosso corpo que prejudicam o nosso corpo. Quando a gente não perdoa as pessoas, a gente produz substâncias no nosso corpo que prejudicam a nossa saúde. Quando a gente anda estressada, ansiosa, com medo, a gente prejudica o nosso corpo. Deus disse, eu já disse para você, mais de 365 vezes na Bíblia que é para não sentir medo, para não andar ansioso por coisa alguma. Aí você vê qual palavra você vai ficar. Então lembra, quando a pessoa está estressada, angustiada, não consegue perdoar, ela causa nela mesma essas substâncias, ela produz essas substâncias no cérebro, no coração, no corpo todo. Eu quero te mostrar o que está escrito em vários textos, mostrando que há uma escolha, uma decisão a tomar e agir, não somente ouvinte, agir, praticar. Vou começar com Provérbios 19, 2 e 3, diz assim: a melhor maneira de viver é com revelação e conhecimento de Deus, pois sem conhecimento da verdade, você ficará impaciente e cairá no erro. Há algumas pessoas que arruinam suas próprias vidas e então culpam tudo em Deus. Isso está escrito em Provérbios, na Bíblia. Perceba que está escrito que se você não procurar o conhecimento da verdade,
você vai cair no erro e ficar atormentado, angustiado, e você vai perder a noção daquilo que Deus disse em detrimento daquilo que o diabo disse. Deus se importa muito com você e Ele gostaria muito que você ouvisse as instruções e praticasse. Não ficasse somente ouvindo, é bonito, mas pratica na sua própria vida. Pratica. Provérbios 19:8 diz assim: faça um favor a si mesmo e ame a sabedoria de Deus. Aprenda tudo o que puder. Então veja sua vida florescer e prosperar. Veja você evoluindo. Que tal aprender a evoluir na mente e prosperar? Te espero no próximo vídeo. Beijos, beijos e muito obrigada por me ouvir.